Parte 3, Morfologia das angiospermas, folha, na sua apostila, página 32. Aqui nós temos duas imagens de folhas. A primeira imagem representa uma folha simples. Então, olha só, folha simples, tá? Então, quais são as partes básicas de uma folha simples? Ela tem aquele cabinho que prende ela no caule, ok? Prende ela ali na planta, que chama-se pecíolo, tá? Temos também aqui, como se fossem umas folhinhas bem pequenininhas e jovens, são chamadas de estípula. E a folha propriamente dita, a parte verde da folha, né, que é a principal responsável pela fotossíntese no vegetal, é o limbo. Depois, na segunda imagem, nós temos uma folha composta. O que é uma folha composta? Qual a diferença em relação à folha simples? Porque na folha composta, nós temos aqui o pecíolo, olha só, tá aqui o pecíolo, né? E de um pecíolo, eu tenho aqui uma ramificação. Então, veja que o pecíolo é um só, e ele se subdivide, ok? Então, não é um pecíolo para cada folha, é um pecíolo para 3 folhinhas, que recebem daí um nome especial de folíolo. Então, no caso aqui eu tenho 3, então são 3 folíolos. Ainda tem a estípula, que é básico, né? O limbo de cada folíolo, e a bainha é a base por onde essa folha vai se unir ao vegetal. As folhas, elas se diferenciam-se em relação aos grupos vegetais das angiospermas. Então, nós temos aí folhas de monocotiledôneas e folhas de dicotiledôneas. Como eu consigo, somente olhando uma folha, saber a que grupo vegetal ela pertence? Através das suas nervuras. O grupo das monocotiledôneas tem suas folhas, todas elas, com nervuras paralelas, ok? Então, olhe, observe aqui na imagem A, as nervuras são paralelas, ok? Então, quando isso acontece, eu sei que é uma folha de monocotiledônea, de uma angiosperma monocotiledônea. E quando as nervuras não são paralelas, elas são ramificadas a partir de uma nervura central, eu tenho aqui uma folha típica de uma angiosperma dicotiledônea. Temos exemplos de folhas diferentes, ok? Tipos especiais de folhas. Primeiro, os espinhos. Sim, espinhos também podem ser caracterizados como folhas. Então, os espinhos dos cactos são folhas modificadas, que fornecem proteção e evitam a transpiração excessiva do vegetal, porque acontece em plantas que são típicas de ambientes áridos ou semiáridos. Na figura B, nós vemos ali, né, os catáfilos. O que são os catáfilos? São folhas especiais da cebola, que armazenam nutrientes. Então, a parte que nós comemos de uma cebola é chamada de folha, é um catáfilo. O nome especial é catáfilo. E nós temos também gavinhas que partem de folhas. Então, nós vimos gavinhas em caules, mas também temos as gavinhas em folhas, que vão prender a planta a um suporte. Órgãos vegetativos e reprodução. Aqui, nós temos um tipo especial de reprodução dos vegetais, que é a propagação vegetativa, é uma forma assexuada de reprodução que acontece com os vegetais. Então, muitas plantas, elas conseguem se multiplicar, se desenvolver a partir de mudas, né? A partir de partes do vegetal. Então, o primeiro tipo especial é a estaquia. A estaquia ocorre quando um pedaço de uma planta, estaca ou muda,
é removido e colocado na terra, iniciando a formação de uma planta. É usado no plantio de mandioca, cana-de-açúcar, do hibisco, da violeta, roseira, ok? Então, eu retiro uma parte do vegetal e eu vou replantar. É uma muda, né? E a partir daquela parte, o vegetal vai crescer e vai se desenvolver. Enxertia. A técnica da enxertia emprega duas variedades de plantas. O cavalo, ou porta-enxerto, e o cavaleiro, que é o enxerto, que podem ou não ser da mesma espécie, como se faz, por exemplo, com um pé de limão cravo, usado como cavalo, e uma laranjeira, que é o cavaleiro. É comum usar como cavalo uma planta com sistema radicular desenvolvido e que seja resistente às condições adversas. Como cavaleiro, pode-se escolher uma planta com frutos de bom sabor. Corta-se o caule da planta cavalo, encaixando-se nele a parte aérea de outra planta, cavaleiro. Feita a enxertia, o cavalo envia água e sais minerais para o cavaleiro, que encaminha matéria orgânica para o cavalo. A enxertia, ela não representa o cruzamento entre plantas diferentes, ou seja, não há intercâmbio de material genético. O cavaleiro pode realizar reprodução sexuada e produzir descendentes de sua própria variedade. E chegamos ao final de mais uma semana de estudos em biologia. Parabéns! Você assistiu todas as videoaulas da semana. Descanse um pouquinho, mas faça as atividades indicadas no material de apoio, certo? Até a próxima!